Olá, boa noite, seja bem-vindo aos 7 às 7, 7 minutos às 7 da noite, refletindo sobre a primeira tábua da lei nestes dias. Particularmente estamos vendo sobre a guarda do dia do Senhor, o Shabá, dia de descanso em hebraico literalmente, assim significa. Vejamos agora, concluindo essa nossa reflexão no quarto mandamento, o que nos dizem as perguntas e respostas de números 61 e 62 do Breve Catecismo de Westminster. Pergunta número 61. Que proíbe o quarto mandamento? Resposta. O quarto mandamento proíbe a omissão ou a negligência no cumprimento dos deveres exigidos e a profanação deste dia por meio de ociosidade ou por fazer aquilo que é em si mesmo pecaminoso ou por desnecessários pensamentos, palavras ou obras acerca de nossas ocupações e recreações temporais. Os teólogos de Westminster foram bem específicos e até contundentes nas afirmações, porque certamente, uma vez que a atividade religiosa não tem aquela demanda da implicação de uma transgressão ser experimentada com uma punição temporal, a tendência de sermos negligentes nisso é muito grande. O que eles vêm dizer é precisamente o que o mandamento diz, quando Deus estabelece, claramente vai dizendo, obedeça, separe este dia, santifique este dia para mim, como literalmente está dizendo, e amplie essa instrução para toda a vida ordinária, para os parentes, para todos os que estão envolvidos e se põe a si mesmo como referência, Deus está claramente dando essa designação. Nós não podemos ser omissos na tarefa da guarda do dia do Senhor. Os dias outros são os dias de labuta, de cansaço, portanto há um elemento de descanso. Lembremos essa vocação dupla, básica, descanso das atividades ordinárias para dedicação às atividades extraordinárias. Há uma prioridade na devoção a Deus, não a ociosidade. Por isso que o texto sagrado nos diz que é proibido o uso profanando o dia do Senhor. E o texto confessional de Westminster proíbe a omissão, fala que o mandamento está proibindo a omissão ou negligência naquilo que é ordenado. Profanando o dia pela ociosidade, não é um dia para simplesmente você não fazer nada, é não fazer aquelas atividades para fazer outras coisas. Ainda que você consiga preservar o descanso como elemento, descanso físico daquela labuta rotineira extensa e cansativa, mas você também profana o dia quando você se exaure na dedicação. É um dia de descanso e de adoração. Por isso que ele vai dizer, por fazer aquilo que é pecaminoso em si, mas não apenas pelo pecado, porque pecado é pecar em qualquer dia da semana, mas também por fazer obras desnecessárias neste dia. O que você não precisa fazer. Por isso que o judeu tomava todo um cuidado de fazer as atividades até ordinárias previamente. Lembra do maná? O maná não caía no dia do Senhor, no dia de Shabá. Ele caía antes e até o alimento era preparado antes. É a maneira de você tirar deste dia o máximo possível daquilo que lhe traga cansaço, exaustão e desvia a sua mente do serviço do Senhor para alguma outra coisa. Situações que seriam normais e comuns em outros dias, recreações temporais, não são apropriadas neste dia. O texto sagrado nos diz em Ezequiel 22, 26. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os seus olhos, assim sou profanado no meio deles. Não levam em consideração os religiosos a santidade do dia do Senhor. Não é? O texto sagrado nos diz ainda, em Malaquias 1,13, nós vemos a denúncia, e dizeis ainda, que canseira, e me lançais muxoxos, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, o coxo, o enfermo, assim fazeis a oferta, aceitaria eu da vossa mão, diz o Senhor. Ou seja, a negligência no uso do dia do Senhor é a profanação do dia do Senhor também. O texto sagrado nos diz ainda, em Amós 8,5, dizendo, quando passará a lua nova para vendermos o grão, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa, aumentando o ciclo e procedendo dolosamente com balanças enganadoras? Ou seja,
As pessoas estão dizendo, quando é que a gente vai passar logo esse dia litúrgico aqui para a gente ir atrás do lucro, seja que critério for. A própria profanação do dia do Senhor já se mostra pecaminoso. E quem é negligente nestas coisas tende a ser negligente em outras também. Em Ezequiel 23:38 lemos, ainda isto me fizeram, no meu dia contaminar o meu santuário e profanaram os meus sábados. O Senhor nos lembra que nós temos essa vocação especial para esse dia. Por isso Isaías 58:13 diz, se desviares o teu pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, mas se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, assim virá a bênção. É isso que Deus tem separado para este dia. Nós podemos separar o dia do Senhor como um mero cumprimento de dever e de obrigação. Não estaremos guardando o dia adequado. O propósito é precisamente desfrutarmos na presença do Senhor, adorá-lo, servi-lo, nos dedicar à elevação espiritual, ao estudo da palavra, à oração, ao cântico, ao culto, aos sacramentos. A pergunta número 62 diz, quais são as razões anexas ao quarto mandamento? E a resposta, as razões anexas ao quarto mandamento são a permissão de Deus de fazermos uso de 6 dias da semana para os nossos interesses temporais. Temos 6 dias para resolver a nossa vida, para trabalhar, pagar as contas, resolver as coisas em casa, seja lá o que for. Ajustemos nossa vida para esses 6 dias. Percebe? Nós não devemos fazer uso do dia do Senhor para atividades que não demos conta de realizar durante os outros dias. E mais, o reclamar ele para si a propriedade especial do dia do repouso, o dia de descanso, o dia 7º. Ele está reclamando, diz, olha, este é para mim. Durante 6 dias administre de acordo com suas necessidades e seus planos, mas esse administre para comunhão comigo, para me conhecer, para me servir, é meu. Siga o meu próprio exemplo, não é? O seu próprio exemplo e a bênção que ele conferiu ao dia de descanso. O texto bíblico diz claramente, 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o Shabá de repouso solene, santo ao Senhor, repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia de Shabá fizer alguma obra morrerá, dizia a lei de Moisés, pelo que os filhos de Israel guardarão um sábado celebrando a aliança perpétua nas suas gerações, trabalhando 6 dias, mas o 7º sendo um dia de descanso solene, uma santa convocação. Nenhuma obra fareis, diz Levítico 23:3. É Shabá do Senhor em todas as vossas moradas. Em Ezequiel, em Êxodo 31:17, lemos ainda, entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e o 7º dia descansou e tomou alento. E abençoou Deus, diz o texto de Gênesis, o dia de Shabá e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. O Senhor Jesus Cristo, com toda a sua agenda lotada, separou o tempo que era de Deus. Ele estava presente no templo, ele estava na sinagoga, ele não foi negligente, mesmo estando com a sua agenda lotada. Quando a vida parecia muito conturbada, ele ainda assim priorizava o relacionamento com Deus. Não apenas no Shabá, mas ele tinha tempo para orar e buscar o Senhor Deus. Que Deus nos ajude para, na dependência de Cristo, desfrutarmos da comunhão com Deus através da obra de Cristo, desfrutando do dia do Senhor. Oremos. Deus bendito, ajuda-nos a te honrar, a santificar um tempo em nossa vida para ti. Não apenas separar um tempo diário para cultivarmos a comunhão, mas especialmente um dia na semana, que podemos te adorar, nos dedicarmos, nos concentrarmos nisso, com outras pessoas que tu chamas e salvaste também. Pedimos, ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.